Seja muito bem-vinda em mais um dia de Devocional Palavra que Transforma, continuando o assunto sobre mais perto de Deus. Me aproximo de Deus quando eu resolvo ler a palavra do Pai. E continuando o assunto, porque falamos sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, que está em Oséias, vamos tratar hoje das diferentes versões da Bíblia, porque muitas vezes eu leio um versículo e na sua Bíblia está escrito de forma diferente. Então, para nós entendermos um pouco desta questão, uma breve explicação sobre isso. O Antigo Testamento, originalmente, ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento, originalmente escrito no grego. Não eram em livros impressos, eram em pergaminhos. O primeiro livro impresso foi a Bíblia e foi na técnica de Gutenberg, um homem que se especializou na impressão de livros. Então, ele imprimiu a primeira Bíblia. Mas depois, a primeira tradução foi inteirinha para o grego. No Brasil, como que chegou no Brasil? Um pastor protestante, João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia em português. Então, algumas Bíblias, quando você vai analisar a contracapa, né, a parte das características da Bíblia, como esta daqui, você vai identificar qual foi a tradução. No caso dessa Bíblia aqui, foi a tradução original de João Ferreira de Almeida, que costuma se dizer a versão JFA. Isso aconteceu em 1681. Aqui na nossa casa tem mais de 12 Bíblias, sendo algumas do avô do meu esposo, que é essa Bíblia aqui, bastante antiga, tem que ter cuidado para manusear, então uma Bíblia extremamente antiga. A Bíblia do meu sogro, hoje ele não está mais entre nós, é essa daqui e ficou para o meu esposo também, a Bíblia Sagrada, né, dele, bem manuseada, que era um homem sábio, um homem sábio, um homem temente a Deus. Essa é a Bíblia dele. E nós temos então outras Bíblias aqui em casa. Por exemplo, essa foi a minha primeira Bíblia, meu esposo me presenteou. E essa Bíblia eu tive que parar de usar porque ela começou a desmanchar de tanto que eu manuseava, e eu sempre fiz muitas anotações na minha Bíblia, fazendo a relação de um versículo com outro. A minha vontade de aprender sobre Deus era tão grande, falei para mim mesma que eu queria mergulhar na palavra de Deus, eu queria aprender muito do Pai. E cada uma dessas Bíblias tem uma versão. Então, depois a tradução para o português, a partir do pastor protestante João Ferreira de Almeida, que é a JFA, outras traduções começaram a surgir. Uma delas, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução da minha Bíblia. A minha Bíblia é um livro de estudo, então a Bíblia de estudo da mulher cristã. Então, é uma Bíblia extremamente recheada de comentários sobre os versículos, de mapas, de estudos sobre as mulheres da Bíblia, de assuntos sobre a Bíblia. Então, essa é uma Bíblia que eu recomendo para vocês, mulheres, tá? É a Bíblia de estudo da mulher cristã. Ela é uma linguagem da tradução ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Por que corrigida? Porque trouxe uma versão mais abrasileirada das palavras, porque vem mais perto da nossa realidade. Tem outras que é a Almeida Revista e Atualizada, e uma que é bem conhecida, que é a tradução da Nova Versão Internacional, que é a NVI. Então, para vocês terem uma noção, se eu pegar um versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, na NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz assim o versículo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na minha Bíblia, que é a Almeida Revista e Corrigida, este mesmo versículo está escrito desta forma: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, as palavras mudam. Na NVI, de acordo com o seu propósito. Na minha, de acordo com o seu decreto. O fundamento, o que o Senhor quer falar conosco, não muda. O que muda é a linguagem.
a forma como foi traduzido. Decreto, propósito, a mesma coisa. Daquilo que eu fui chamada para desenvolver, daquilo que Deus disse para eu fazer. Então, sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que amam, na minha versão, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o conceito não muda. O que Deus quer nos ensinar, que quando aprendemos de Deus, declaramos a Ele que o amamos. E se amamos a Deus, tudo o que acontece coopera para o nosso bem. Nada é para a nossa destruição. Por quê? Porque fomos chamadas para um propósito, para um decreto, para algo que Deus tem especial para mim, para algo que Deus tem especial para você. Qual a diferença de uma Bíblia de estudo e uma Bíblia que não é uma Bíblia de estudo? Por exemplo, esta Bíblia aqui nós ganhamos no nosso casamento, eu e meu esposo, dos nossos pastores, e é uma Bíblia que ela não traz, vocês podem observar, ela não traz nenhum conteúdo de comentários sobre algum versículo. Diferente, por exemplo, da minha Bíblia, que é uma Bíblia que ela já traz, por exemplo, os comentários dos versículos e em algumas páginas alguns estudos. Então a diferença de uma Bíblia sem estudos e da outra Bíblia sem estudo não é o conteúdo de Deus, a revelação do Pai através dos versículos. A diferença é que algumas Bíblias trazem comentários sobre aqueles versículos e outras não trazem. Qual que é ideal para nós? Eu gosto da Bíblia de estudos. Por quê? Porque naquilo que eu tenho alguma dúvida, o comentário pode me tirar essa dúvida. Uma Bíblia de estudo traz as palavras-chave, aquelas palavras que vão fazer com que o seu entendimento seja maior sobre aquela questão. Então ele traz o que o Senhor quis dizer com aquilo. Este foi o primeiro momento desta reflexão e vamos continuar no próximo dia, dando continuidade à reflexão sobre as diversas traduções da Bíblia. Fiquemos atentas para que não percamos aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós na leitura da Palavra de Deus com propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.